Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do podcast Feedbacks Jovens. No episódio de hoje falaremos um pouco sobre pessoas ansiosas. E eu vou começar falando o que é ansiedade. Basicamente, a ansiedade é uma sensação de preocupação, nervosismo ou medo em resposta a situações de estresse. Ela pode ser normal em momentos difíceis, mas se for constante e intensa, pode afetar a vida da pessoa, tornando-se um problema de saúde. Pessoas ansiosas costumam sentir uma preocupação excessiva com situações cotidianas ou futuras, mesmo que não haja um motivo claro para tanta inquietação. É comum que essas preocupações sejam acompanhadas de sintomas físicos, como palpitações, suor excessivo, dificuldade para respirar, tensão muscular e até problemas para dormir. A mente tende a se concentrar em cenários negativos, criando um ciclo de preocupação constante. Ansiedade é babado mesmo, viu? Vocês acham que existe a ansiedade boa saindo um pouco do transtorno de ansiedade? Não. Porque a ansiedade tá ligada ao modo negativo. Eu acho que existe sim. Tem aquela ansiedade que a gente tem em comprar uma roupa nova, Sim. ansiedade em comer uma comida que a gente gosta. Não é aquela ansiedade comum a gente sente. Quando a gente tem algum trauma, a gente passa por alguma coisa. Não é essa ansiedade, é a ansiedade boa. E principalmente quando a gente gosta de alguém. Sim, verdade, eu concordo com a Gabi. Nesse ponto ela tem razão mesmo. Vivenciaram alguma situação que vocês tiveram essa ansiedade boa? Já, menina, foi época de festa mesmo. Natal, Ano Novo, Ou São quando a gente tem João. que sair para algum lugar no dia seguinte, que a gente mal consegue dormir. Sim. Sim, eu acho que todo mundo tem. E é uma das melhores sensações é quando você conquista aquilo que você estava com ansiedade e você sente um pique de emoção tão grande que chega às suas mãos, suam e você quer gritar. Sim, e o bom dessa ansiedade boa é quando algo já acontece, a gente tá tão ansioso e quando acontece, dá aquele alívio, vai aquela A gente fica sensação leve, boa. a leveza, é como se o peso saísse das nossas costas. E sobre ansiedade ruim, vocês vivenciaram mais em que parte da vida de vocês? Todo dia. Eu acho que eu, particularmente, e tô vivendo. Eu não sou todo dia, cortando sua fala na cara porque você riu, mas eu não sou todo dia. Na verdade, eu tive uma crise de ansiedade, eu acho que foi semana passada, quando eu mudei de turno na escola. Então, isso me deixou preocupada pelo fato de eu ficar sozinha. E aí, meio que deu aquele desespero de, meu Deus, como é que eu vou fazer as coisas? Aí eu pensei nas minhas notas, pensei em como eu passaria de ano, pensei com quem eu faria trabalho, pensei com quem eu faria pesquisa. E aí bateu aquela crise de ansiedade. Mas depois, quando eu tive o primeiro dia de aula, assim, foi passando aos poucos quando eu percebi que de manhã é totalmente diferente da tarde. E aí, relaxei. Aí não tive mais aquela preocupação toda. Eu particularmente tenho sentido mais agora, porque estamos no último ano do ensino médio. Sim, verdade. O último ano do ensino médio é uma coisa muito preocupante. Principalmente para nós jovens, que muitos não sabem o que vão fazer. E aí bate aquela ansiedade. Continue, Ana Carla. Sim, verdade. Aí é justamente por isso. A gente vai sair da escola, tem a questão da faculdade, tem a questão do trabalho, tem a questão da pressão familiar também, que a gente não vai ficar em casa. Então, a gente tem que pensar em tudo, como é que a gente vai se locomover, como é que a gente vai sair daqui, como é que a gente vai conseguir um emprego, como é que a gente vai conseguir passar para a faculdade. Tem a questão do Enem agora, que a gente tem que fazer a prova. Então, tem muita coisa. E também fica pensando assim, onde é que eu vou tirar tanta força de vontade para fazer tudo isso? É aquela frase, né? O que eu vejo não pode me afetar. Então, se eu não estou vendo, se eu não estou pensando, não vai me afetar. Por isso que é ruim a gente viver antecipadamente. E nós temos muito isso de viver antes do acontecer. Então, todo mundo pensa no que vai trabalhar, sendo que nem se formou ainda. Sim. Aí pensa no que vai comer, sendo que você nem tomou café hoje. E isso atrapalha muito o processo. E por isso que todo mundo, as pessoas que estão aqui presentes, tirando eu, tem ansiedade todos os dias constantes. Quando você pensa
e vive antecipadamente, isso faz mal para você e para sua saúde, principalmente porque você não come bem, não dorme bem. Você não vive bem o dia todo porque você fica pensando no amanhã. Tem gente que pensa no que vai acontecer daqui a 5, 6 anos que vem e, tipo, nem sabe se vai estar vivo. E isso atrapalha o seu processo. Eu Sim. sou assim. Tem uma questão também que dificulta muito, é que a gente costuma pensar do e se não der certo. Eu acho que eu não tô pensando tanto nisso porque, sei lá, eu sei o que eu quero, então eu sei que eu vou me esforçar muito pra conseguir o que eu quero. Mas sempre tem uma pontinha do nosso subconsciente que faz questão de alertar que pode dar errado também, então isso também preocupa bastante. Em minha experiência, eu não sinto ansiedade pelo futuro, não sinto ansiedade, tipo, a minha ansiedade é bem, tipo, uma caixinha de surpresa. Só Sim. chega. Você, tipo, tem ansiedade com coisas que acontecem no momento agora. Sim. Igual a mim. Tipo, se eu tiver uma mudança drástica, como foi mudar de turno. Isso eu senti uma ansiedade. Por isso que a maioria das vezes eu sinto muito aquela famosa ansiedade boa. Porque é a ansiedade de eu conquistar as coisas, de eu ter algo que eu gosto. Então, eu não tenho ansiedade constante, assim, aquela ansiedade ruim, porque eu não costumo esperar muito do futuro e nem viver antecipadamente. Eu prefiro viver o agora, o que acontece agora, do que eu ficar pensando no que vem, porque isso vai fazer mal. Eu já não durmo direito. E aí vai piorar mais ainda, eu não vou conseguir dormir. E aí vai piorando cada vez mais minha saúde. Eu, além de eu ter problemas mentais, vou ter problemas físicos, que é horrível. Então, é horrível isso, não dá pra gente ficar vivendo assim. E complementando a sua fala, essa ansiedade de, tipo, você sentir essa ansiedade no momento é porque é algo que é uma possibilidade. Porque tem a possibilidade de dar tudo errado e a possibilidade de dar tudo certo. No seu caso, você estava com essa ansiedade porque poderia acabar te afetando de modo negativo ou de um modo positivo. Então, realmente dá uma ansiedade. E quando a gente passa por esse desafio e tudo dá certo, vem aquele alívio. Sim, e meio que faz parte para o crescimento, né? Sim. Meio que todo mundo precisa passar por esse processo de viver sozinho. Que é o que está acontecendo comigo agora, que mudei de turno, então eu estou vivendo sozinha, vivendo e lidando com as minhas próprias consequências. Então, mudar de turno faz parte do crescimento, ou mudar de escola, mudar de trabalho, etc. Faz parte do crescimento, que é o que todo mundo precisa, né? Sim. Que Ainda no mais, final a gente não vai. Que no final a gente não vai para a faculdade todo mundo junto. Cada um vai para um lugar diferente. ainda mais quando você tá acostumado com. O cotidiano. É, É porque a vida é feita de mudanças, né? É. A gente muda o tempo todo. A gente vive em completas mudanças, principalmente nós adolescentes. Então a gente tem que saber lidar com a mudança, mesmo que seja difícil. Sair um pouquinho da zona de conforto. Sim. Eu passei por essa situação ano passado de estar sozinha, porque eu acho que eu vivia um pouco no conforto e foi bom para mim, em parte. Teve assim momentos ruins que foram necessários para o meu crescimento, mas depois ficou bom, ficou bem. Sim, por incrível que pareça, a vida sempre vai me testando. Tipo, quando eu fui pro primeiro ano, eu fiquei sozinha. E lá foi que eu conheci Gabriel. E aí sim que eu construí uma amizade, uma relação incrível com ele. Mas eu fiquei sozinha, porque a maioria das minhas amigas estavam em outra turma. Então foi um processo também assustador. Mas só que aí eu me descobri de verdade com essa separação. Tipo, entendi o que eu tinha que fazer, o que eu precisava focar, e eu foquei nos meus estudos. E eu acho que tudo tem um propósito. Então, Sim. se a gente muda de escola, muda de turno, muda de lugar, muda de trabalho, tudo tem um propósito. Então, aquela ansiedade que a gente tem é normal a gente ter. Mas só que também a gente tem que pensar que tudo tem um propósito. Eu acho que é por isso que minha ansiedade não foi tão grave, tão grave assim, porque eu ficava sempre focando, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. E tinha um propósito. Então,
É só a gente agradecer depois, quando passa. Sim. Verdade. E vocês já passaram por aquela ansiedade que você não tem motivo algum, mas é aquela ansiedade negativa que você passa dias? Sim. Já. Eu não. Como foi experienciar isso? Ai, não sei, pra mim é algo incerto, sabe? É como se a gente não tivesse algo pra exemplificar, mas a gente só sente. O famoso desânimo, quando a gente não tem vontade de fazer nada. Enfim, E para as pessoas que estão ouvindo, o que você recomendaria o que fazer nessas situações de ansiedade? eu acho que procurar algo que te fizesse bem. Eu, por exemplo, eu comecei a ler. A leitura foi o meu refúgio para esses momentos. Eu fiquei muito viciada em livros e eu comecei a ler. E eu fiquei melhor. Eu melhorei muito depois que eu comecei a ler. Que bom. Tipo, cada pessoa sabe o seu gosto, né? Então, primeiro você tem que descobrir o seu hobby. Você tem que saber o que você gosta de fazer e algo que te acalme. Então, em cada um vai ser uma experiência. Eu, por exemplo, eu gosto de ir pra praia, me sentar, ficar ouvindo o barulho do mar, isso me relaxa. Escutar música me relaxa também. Pintar alguma coisa me relaxa. Ler, eu não vou falar que me acalma porque eu não gosto de ler. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa para ler. Então, se eu pegar um livro, eu vou ficar mais estressada ainda com o livro. Porque as letras pequenas, não dá para mim não. Então, eu acho que primeiro você tem que se descobrir, na verdade, você conhecer si próprio. E aí você vai entender como você vai se acalmar diante dessa ansiedade. Sim, porque também a gente às vezes acaba generalizando muito a ansiedade do outro, achando que o que eu sinto da minha ansiedade, o outro sente. E cada processo é único, cada pessoa é única, cada vivência é única. Então, você tem que se descobrir realmente, né? Sim. Tem pessoas que sentem ansiedades silenciosas, né? Que é mais internamente, que às vezes ela acaba resultando em algumas dores físicas, em alguns espasmos, mas não é aquela coisa de uma pessoa que chora, que é uma pessoa que fica com falta de ar, que fica se tremendo. São ansiedades diferentes, mas que não deixam de ser ansiedade. Verdade, também temos que respeitar muito o processo do outro. Sim. Se a pessoa está tendo ansiedade e não está no momento dela de conversar ou contar para você, você tem que deixar ela no espaço dela quieta. E aceitar. Tem pessoas que não são de falar, tem pessoas que não gostam de falar. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é aceitar e dar o tempo da pessoa. Muitas vezes as pessoas não levam a ansiedade um negócio sério. Sim. Sim, muitas pessoas levam isso como frescura. Acham que estão querendo chamar a atenção. É. Qualquer doença, né? As pessoas sempre vão achar que quer chamar atenção. Doença para a sociedade é quando você está acamado no hospital, tomando soro ou qualquer tipo de remédio. Isso é doença, mas quando é doença psicológica, sempre é tratada como frescura. Mas pelo passado, né? A ignorância da sociedade. Sim, e pior que a ansiedade está atrelada em todo ser humano. Porque também existe ansiedade boa. Verdade. Todo mundo sente. E foi isso o programa de hoje. Espero que tenham gostado, gente. Até mais. Tchau. Acesse nossas redes sociais. Tchau. Tchau.